Irmãos, este é o quarto sermão e último que nós faremos sobre a história de Noé e do dilúvio, tá? Eu chamei essa série, como está aí no slide para você ver, como foi nos dias de Noé, porque Jesus Cristo se refere à história de Noé como sendo uma espécie de protótipo daquilo que vai acontecer no porvir. Então é por isso que nós estamos olhando para essa história para aprender algumas coisas sobre ela. Inclusive, eu quero caminhar aqui, indo para o próximo slide, e explicar qual é o propósito da série. Depois desse slide eu vou ler o texto bíblico, que é o de Gênesis 9. O que a gente está aprendendo aqui ao longo desses últimos domingos? Primeiro, a desinfantilizar uma história de caos, juízo, preservação e aliança. O que eu quero dizer é, a gente está tão acostumado a contar a história de Noé e do dilúvio para as crianças, com um bichinho fofinho, barquinho engraçadinho, que a gente perde de vista que essa história é tratada por Jesus como ícone de juízo severo. Ela é motivo do nosso pavor se a gente não tiver alinhado com o Senhor. Então ela não é uma história bonitinha, ela é uma história pesada. Mas olha como a gente consegue distorcer, só porque tem animalzinho, porque é legal fazer aniversário de criança de Arca de Noé, né? A gente perde de vista que essa história é uma história de caos social, de juízo, mas que Deus preserva o seu povo, e a gente vai ver hoje que Deus faz aliança com Noé e com os seus. Eu também quero nessa série, e estou fazendo isso todo domingo, mostrar como é que o Novo Testamento usa a história de Noé e do dilúvio. Então a gente vai ver mais uma passagem. Também, como é que essa história se aplicava aos primeiros ouvintes. Isto é, eu disse isso em domingos passados, eu quero repetir a você. Às vezes a gente lê as histórias e esquece que elas foram dirigidas a um grupo específico. Moisés, quando escreveu Gênesis, Moisés está falando com o povo que está no deserto. Então a gente tem que entender por que ele contou a história do jeito que ele contou. Tem uma razão, e eu vou mostrar para vocês que o texto dá dicas para a gente do porquê que ele está contando a história desse jeito. E por último, nós vamos ressaltar alguns temas aplicáveis para nós, tá bom? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, nós vamos ler todo o capítulo, e eu peço a sua atenção, porque a história é conhecida, mas tem bastante detalhes, então ouça a leitura que eu vou fazer, e depois nós prosseguiremos com a exposição desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra.
Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Irmãos, nós temos tratado aqui sobre como a história de Noé é um microcosmo da história maior. Veja só, slide posterior, vamos ver se a gente consegue aqui acompanhar. Depois eu quero fazer uma recapitulação daquilo que eu trabalhei em outras mensagens, tá? A história de Noé é um microcosmo da história maior. O que eu quero dizer com isso? É que a história de Noé, ela funciona como uma espécie de historinha pequena da grande história. Como uma espécie de resumo, né? O universo numa casca de nós, assim, resumidamente o que vai se tratar naquilo que a história maior nos conta. Então, por exemplo, existe elementos de queda, existe elemento de juízo, existe renovação, eternidade, tudo simbolizado na história de Noé. Por isso eu venho contando essa história, reverendo Bruno começou e depois eu tomei essa série, venho contando essa história, mostrando aspectos que são perenes. Por exemplo, primeiro ponto que eu destaco aqui, na história que narra novos começos, e eu falei dessa palavra hebraica, toda vez que ela é usada, é um novo bloco de Gênesis, né? Então Gênesis tem vários blocos de começos. Então numa história que narra novos começos, pelos quais Deus separa as linhagens, ele sempre começa uma nova história, em que começa uma linhagem abençoada versus uma linhagem que se opõe à outra, não é? Deus exerce juízo universal que nos desperta para juízos temporais, as advertências e o juízo final. O que isso significa? Que quando Deus começa a história de Noé, esse é um novo começo, Gênesis sempre faz isso, um novo começo, ele deixa muito claro que ele vai matar quase todos, mas ele vai salvar Noé, os seus filhos e as esposas, para começar uma nova linhagem. E quando ele faz isso, ele traz um juízo que é devastador. Mas esse juízo, ele é símbolo daquilo que vai acontecer no mundo ao longo dos séculos, que são os juízos temporais. Juízos temporais são os desastres, são as coisas que acontecem neste mundo, pestes, né? São as pandemias, são a própria maldade dos homens contra nós. Isso mostra que esse mundo é um mundo debaixo do juízo de Deus. E a gente tem que ser lembrado que esse mundo não está sendo abençoado só com redenção. Ele está debaixo do juízo de Deus. A Escritura diz que a criação está cativa da corrupção. E isso é lembrete para nós de que tem juízo final chegando. Então a gente tem que ser advertido a viver nossa vida lembrando do juízo que há de vir. A história do dilúvio ensina isso. Um outro ponto que eu destaquei é que, num determinado momento da história do dilúvio, começo do capítulo 8, foi a mensagem do domingo passado. O texto fala assim: Deus se lembrou de Noé. E ao lembrar-se do povo, Deus proporciona um recomeço, bem semelhante ao jardim. Eu falei que há bastante semelhança entre o que aconteceu no jardim do Éden e o que acontece de novo com Noé e os seus descendentes. A repetição de conceitos. E a incondicional promessa de preservação, quer dizer, Deus promete preservar a terra, mesmo que o coração do homem continue sendo mau. A gente falou disso no domingo passado. É a doutrina da graça comum, isto é, Deus ainda abençoa justos e injustos, com sol, com chuva, com frio, com calor. Deus continua trazendo bênçãos, mesmo as pessoas não temendo a Ele. E isso Deus faz de maneira incondicional, isto é, Ele não faz só quando você obedece, tá? Ele preserva o mundo porque Ele prometeu fazê-lo. Essa promessa é um encorajamento aos adoradores que aguardem pela herança dada pelo Senhor. Eu falei assim que quando Noé
vai sair da arca, ele aguarda o tempo certo, manda um pássaro, manda outro pássaro. Não é assim, até o momento certo em que ele sai e pisa na terra, solo seco. Primeira coisa que ele faz, adora ao Senhor. E isso é um símbolo daquilo que vai acontecer conosco. Nós também pisaremos em solo enxuto, em solo novo, como herdeiros da terra. A Escritura fala que aqueles que temem a Cristo herdarão a terra com Ele. Então, eu estou contando a história de Noé, não só para a gente entender o que ela disse, mas para o que ela aponta como uma espécie de protótipo da história a seguir. Continuando então, eu quero começar a mensagem de hoje, do capítulo 9, dizendo que a palavra-chave é aliança. Essa palavra é espetacular, ela é repetida nesse capítulo, até assim, com caprichos cuidadosos. Veja por quê. A primeira coisa que eu quero dizer é que a palavra aliança, ela aparece pela primeira vez na história de Noé. Ela não aparece antes, ela aparece no capítulo 6, versículo 18. Tá? Mas no nosso capítulo ela aparece 7 vezes. E quando um autor faz isso, ele está fazendo de propósito. Você sabe que 7 é número de perfeição. Ele quer mostrar que a aliança do Senhor é perfeita. Ele repete 7 vezes. Inclusive, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, às vezes algumas coisas são repetidas à exaustão, não é? Alguns conceitos são repetidos à exaustão. O autor faz isso de propósito. Na cultura hebraica isso não é incomum, mas a repetição de 7 vezes ela é significativa. E quando se repete dessa aliança, você deve ter percebido que ao meio da Revista Atualizada fala, eu vou estabelecer uma aliança, estabelecer. Na nossa língua, estabelecer normalmente significa começar. Mas o hebraico aqui não está falando de começar, porque quando você começava uma aliança, você cortava uma aliança. Cortava a aliança por quê? Porque na cultura semítica, e na cultura do povo que está lendo essa história, como é que você fazia uma aliança? Você deve se lembrar da história de Abraão, em que Deus orienta ele a pegar animal, cortar em 2 metades, colocar as 2 metades separadamente. Está no capítulo 15 de Gênesis. E aí Deus faz ele cair num profundo sono e um fogareiro passa pelo meio das partes dos animais. Aquele era um ritual no qual, quando você passava pelo meio das partes, você dizia assim, se eu não cumprir a minha promessa na aliança, que morte venha sobre mim. Essa era a ideia, era um simbolismo, era um ritual que apontava para uma promessa de sangue. Como a gente fala no popular, uma promessa de sangue. Bem, isso significava começar uma aliança, cortar uma aliança. Então quando você corta uma aliança, no hebraico é assim que é dito, você corta uma aliança, você começa um novo acordo. Mas aqui no hebraico não é cortar uma aliança, significa confirmar uma aliança. O que isso significa? Que Deus está continuando aquilo que ele criou. Olha só o que eu coloquei no slide. O cuidado do Criador de preservar a criação com as bênçãos e as ordenanças criacionais, mesmo depois do dilúvio, testifica de sua fidelidade. Isto é, vivemos seguros por habitarmos num mundo estável. No capítulo 8, versículo 22, pega a sua Bíblia. Capítulo 8, verso 22, Deus promete isso assim, ó. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É muito importante eu destacar algo que passa desapercebido para a gente, que é o seguinte, eu nunca vi crente preocupado quando deita à noite se no próximo dia vai ter sol. Nunca vi. Pastor, eu não sei, pastor, vai que o sol não vem. E esse inverno que dura 17 anos, não é? Você nunca ouviu isso? Porque você não tem essa preocupação. Você não tem a preocupação de que, de repente, só é temporada de plantar, nunca é temporada de colher. A sementinha não fica lá, presa na terra e nunca germina. Parece engraçado o que eu estou falando, mas não é. Eu quero que você entenda o seguinte, esse mundo é estável porque Deus sustenta ele de forma estável. Então isso significa que eu posso viver nele, sem ficar louco, porque de repente não vai acontecer do jeito que eu achava que ia acontecer. Então, a gente vive nesse mundo acreditando que eu vou dormir e no outro dia tem sol. Que vai ter frio, mas depois vem calor. Que alguém vai plantar e vai colher. O mundo é estável. É por isso que a gente estuda física, química. Porque tem lei, tem regra. Ele anda de um jeito que o sustentador promete que sempre vai manter assim. Então, o primeiro testemunho no nosso texto de que Deus é fiel
é que a gente vive num mundo que dá até para estudá-lo, porque ele é constante, ele é estável. Você não vive num caos sem fim. Você vive num mundo que é bagunçado, sim, mas não é tão bagunçado quanto poderia ser, porque o Senhor Deus sustenta as coisas com ordem. Sustenta as coisas com ordem. Então, a ideia de aliança aqui em Noé vai ser uma aliança que preserva as estruturas da criação. Inclusive, veja o próximo slide, como existe paralelo entre o começo da história bíblica, Adão e Eva no jardim, e a história de Noé e os seus filhos. Veja o capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Você já ouviu esse verso antes? Porque ele foi dito em Gênesis 1, 28. Tá? Deus disse exatamente a mesma coisa. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Está lá em Gênesis 1, 28, ele repete as mesmas palavras, ipsis literis. Mas em Gênesis 1, 28, ele falou: dominai a terra. Bem, naquela época não tinha pecado, não tinha desordem. Agora tem. Esse é o mundo pós-dilúvio. Então Deus faz um negócio diferente. Ele vai ajudar o homem a ter domínio. O verso 2 diz que ele coloca pavor e medo sobre os animais da terra e sobre as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Por que Deus faz isso? Porque se Deus não fizer isso, os animais engolem os homens. Então o que Deus faz? Ele coloca na ordem criacional uma coisa nova. Eu sempre me assustei quando eu era pequeno, como é que alguém no circo conseguia fazer um tigre ter medo? Não é? Eu sempre pensava assim, se esse tigre der uma avançada, ele engole o cara. Mas quando a gente foi para o circo, você ficava impressionado como um domador conseguia fazer um tigre se sentir um gatinho, recuar. Deus infundiu medo nos animais, para que nós fôssemos poupados de sermos engolidos num mundo bagunçado. Então, a ideia do domínio continua, só que agora com um novo detalhe. Tá? Então, antes o domínio sobre os animais, ele aconteceria de maneira mais natural, agora precisa do auxílio de Deus. Antes Deus providenciou toda a erva do campo, está lá em Gênesis 1, verso 29 e 30. Agora ele providencia alimento também, só que agora ele acrescenta os animais como alimento. Então assim, existe paralelo muito próximo. Isso faz a gente deduzir que Deus está começando o mundo de novo, com um novo representante. Na Escritura, quando as alianças são feitas, elas sempre tem alguém que representa os demais. Deus nunca faz aliança só com uma pessoa. É importante que você aprenda isso. Alianças são acordos que Deus faz sempre com um grupo de pessoas, por meio de um representante. Então Deus não faz aliança só com Noé. Ele vai fazer aliança com Noé e com todos os seus descendentes. Assim como ele faz aliança com você, baseado no representante que é Cristo Jesus. Então Noé acaba virando o novo representante com quem Deus vai agora tratar. E nessa tratativa, olha só o que acontece. Os mandatos continuam. O que eu quero dizer por mandatos? Aquilo que Deus ordenou lá atrás continua em vigor. O homem tem que se relacionar com a natureza, aquilo que a nossa teologia reformada chama de mandato cultural. Ele continua tendo obrigações para com a natureza. O domínio sobre a terra desordenada vai ter o auxílio de Deus, isto é, agora os animais vão ter medo. E também tem que tomar cuidado para não comer a carne com sangue. Por que Deus fala isso? Ele está antecipando regras que vão aparecer na lei de Moisés. Mas é porque sangue era sinônimo de vida. Então tem que haver aqui um certo cuidado para não tratar vida com desdém. A ideia de tirar o sangue é não exercer domínio sobre vida. O animal está sendo só uma fonte de sustento, não um controle sobre a vida. Então Deus exige que o sangue seja drenado de forma didática, para que eles aprendam que vida não está debaixo do controle deles. Inclusive, tanto não está debaixo do controle deles, que olha o segundo aspecto. O ser humano tem que se relacionar com o próximo, mas agora Deus coloca um freio severo. O freio dele é o seguinte: você vai se relacionar com o próximo, mas agora se você fizer o que aconteceu antes do dilúvio, a violência, morte de pessoas, com o seu sangue você vai pagar. Deus institui aquilo que muitos de nós não gostamos, mas é bíblico, a pena capital.
A pena capital aparece não como desdém para com a vida humana, é o contrário, é como honra à vida humana. É exatamente porque a vida humana é feita à imagem e semelhança de Deus, que Deus coloca um preço alto para quem tira a vida. E olha o que ele diz que vai acontecer com animal ou com homem que tira a vida de outro homem. Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. O que Deus está ensinando, mais tarde vai aparecer na lei de Moisés. Se você tivesse um animal assim selvagem e matasse outra pessoa, não tinha jeito. Você tinha que sacrificar o animal. Era ordem da lei de Moisés. E por que isso? Porque vida humana é cara. Se alguém matasse outra pessoa e esse crime foi percebido como sendo doloso, como a gente fala no direito, né? Foi intencional, foi maldoso, ele pagava com a própria vida. Deus instituiu isso para mostrar que agora ele tem que colocar certos freios, entende? Relacionamento com os animais, ele coloca um freio didático, a ideia de tirar o sangue. Com os próximos, ele coloca um freio governamental, que é a pena máxima, porque ele quer que os relacionamentos continuem, só que ele sabe que agora tem pecado no seu coração e no meu coração. Então Deus tem que colocar freios, tem que colocar limites. E ele também quer que você continue se relacionar com ele mesmo. Só que com ele, ele vai mostrar que o relacionamento continua a ser por meio de aliança. Eu quero explorar um pouquinho o que é essa aliança da qual ele trata. Veja só, próximo slide. Eu quero mostrar como a aliança de Noé, a aliança com Noé, melhor dizendo, é uma aliança incondicional. Eu falei que o amor de Deus não é incondicional durante a liturgia, porque Deus quer que nós respondamos a Ele em fé, em obediência, não é? Em temor do Senhor. Mas Deus fez essa aliança sem exigir de você ou de mim que nós fôssemos obedientes para Ele sustentar a terra. Ele não falou assim, vou sustentar a terra se você for bonzinho, tá bom? Senão não vem mais verão, só inverno. Deus não faz isso. Deus não falou assim para você, inverno para os próximos 30 anos, muito desobedientes vocês. Deus não fala isso. A promessa dele de preservar a ordem é incondicional. Seja você ou eu obediente ao Senhor ou não. Ele promete isso. E ele faz essa aliança com toda a criação. Eu coloquei no slide, a aliança com Noé, ela é feita com todos os seres vivos. Isso é repetido várias vezes. Fica até cansativo quando você lê o hebraico, né? Quem gosta de literatura e redação e composição de texto, fala, nossa, que repetitivo, mas Deus está ensinando por meio de repetição. Com todo ser vivente, com todo ser vivente, com toda a terra, com todo ser vivente, com toda a terra. Entendeu? Repetição exaustiva para você entender que Deus está preservando tudo. Tudo. E ele ainda, por algumas vezes, fala que essa aliança é minha. Volta um pouquinho para eu pegar esse último ponto. Olha só, o pronome minha aliança, que ele repete algumas vezes, aponta para o caráter incondicional desse acordo. Eu falei disso no domingo passado. No domingo passado eu falei sobre o verso 21 do capítulo 8. Olha só o que diz. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus está prometendo, eu não vou trazer mais dilúvio. Mas por que ele diz isso? Olha o que diz a cláusula seguinte. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isto é, mesmo depois do dilúvio, o coração continua mau. Deus poderia trazer novo dilúvio? Poderia. Os homens merecem? Merecem. Mas Deus diz, não vou trazer. Não vou trazer. Então, essa promessa do Senhor é para nos ensinar que Ele vai manter esse mundo estável. Não é por causa da sua obediência, nem da sua confiança, nem da sua fé. Depende dele e dele somente. Ela é incondicional. Segundo aspecto dessa aliança, ela é eterna. Ele diz isso algumas vezes no texto. No versículo 12, olha só. Final do verso 12 fala assim que essa aliança que ele faz entre ele e vós, né, entre todos os seres viventes que estão convosco, é para perpétuas gerações, final do verso 12. E no verso 16, essa aliança é chamada de aliança eterna. O que isso significa? Que Deus se compromete a ser o eterno preservador da criação. Isto é,
existe juízo. Deus vai julgar o mundo? Vai, mas ele não extermina nada. Nada do que ele criou deixa de existir. Interessante a gente pensar nisso. Isto é, Deus fez, inclusive, anjos que depois se rebelaram contra ele. Deus vai fazê-los desaparecer? Não, tem um lugar chamado Lago de Fogo reservado para eles. Deus vai lidar com ímpios, vai lidar com justos, vai lidar com toda a criação, mas nada é exterminado. Tudo é tratado com o devido juízo. Sabe por que eu acho legal destacar isso para você? Porque quando Deus está prometendo que Ele vai sustentar a criação, Ele quer dizer assim, ó, o pecado não estraga nada de forma que eu não possa sustentar. Não tem nada que dá perda total e eu tenho que jogar no lixo, entendeu? Nada. Todas as coisas são sustentadas pelo meu poder, todas. Até o ímpio, até o inimigo de Deus. Todas as coisas são sustentadas. A sustentação de todas as coisas é eterna. Terceiro aspecto, e esse é muito belo, o sinal do pacto. Aqui a gente fala do chamado arco-íris, mas eu preciso dizer para você uma coisa que talvez você não saiba. No hebraico não existe palavra para arco-íris. Tanto é que para ele descrever esse fenômeno, ele tem que explicar para você que é o arco que estará nas nuvens. Percebeu no versículo 16? O arco que estará nas nuvens. Por quê? A palavra arco no hebraico é na verdade uma referência à arma do arqueiro. Do arco e flecha. Quando Deus se refere a arco, Ele está se referindo a uma arma, que tem o mesmo formato, é verdade? Bem, por que é significativo a gente dizer isso? É que essa arma, que é a expressão do juízo, agora é voltada para cima, não para baixo. Porque Deus promete garantir a preservação de todas as coisas. Do contrário, ele seria alvo desse castigo. Ele não volta mais o castigo para você. Ele volta o arco para cima. É por isso que a gente sempre vê o arco como sendo algo que para nós representa beleza. Não é interessante que Deus conseguiu fazer com que uma arma virasse sinônimo de espanto? A gente olha e fala assim, olha, que lindo! Então, da próxima vez que você olhar, lembre-se que ele é uma arma, apontada não para você, mas para o seu Criador. E ele garante para você que ele vai cumprir a sustentação desse mundo, sob pena de juízo. Esse é o sinal da aliança. O símbolo de juízo vira sinal de graça. Destruição dá lugar à beleza. Bem, até aqui a história é muito bonita, mas eu fiz questão de ler o capítulo todo, porque o capítulo fica meio xoxo no final. O filme estava tão bonito, pastor, estava tão legal, mas teve esse negócio de Noé tomar umas aí estragou tudo. Pastor, estava bonito, pastor, parasse no verso 17, o sermão ia ficar bonito, pastor. Tinha acabado dizendo glória a Deus, mas o senhor leu a parte feia, pastor. Mas é que Deus conta a história terminando assim. O que ele está ensinando para a gente? Que o vislumbre, a gente tem um vislumbre de que as coisas não são como deveriam ser. Elas são imperfeitas. Imperfeitas. Inclusive, olha só, Cã é citado aqui, e os cananeus são citados aqui, e tem uma razão de ser. Lembra que eu disse que a história foi contada com um propósito, para um grupo específico de pessoas? Presta atenção no versículo 18. Até o 17 está bonito. Aí no 18 ele começa a falar de nomes. Você fala, ih, vai cansar. Mas olha um detalhe. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Até aí tudo bem. Mas ele faz um destaque, que não parece fazer muito sentido. Cã é o pai de Canaã. Tudo bem, e os filhos dos outros? Não é importante para ele dizer para você. O que é importante é dizer que Cã é o pai de Canaã. É isso que ele quer que você saiba. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou a terra. Aí vem a história em que Cã, um dos filhos de Noé, quando ele vê a nudez do seu pai tomou umas, ficou nu, ao invés dele cobrir a nudez do seu pai e não envergonhá-lo, ele expõe o seu pai à vergonha. Ele usa isso como motivo de chacota, de fazer piada. E os outros 2 filhos tratam com tanto respeito o pai que não querem ver a sua nudez e o cobrem. Essa história é contada para a gente enxergar não só um fato,
Mas como é que tem diferentes povos? Povos que honram e povos que desonram. E os cananeus desonram. Deus vai dizer mais adiante no livro de Gênesis que Deus tiraria os cananeus de Canaã porque eles eram um povo de imoralidade. Então, Deus está contando essa história de propósito. Lembra que quem está lendo isso é o povo no deserto, que vai entrar onde? Em Canaã. E quem é que tem que sair? Os cananeus, óbvio. Então, ele está contando uma história importante acerca dos cananeus para eles entenderem onde ele quer chegar. Um segundo ponto interessante. A embriaguez de Noé é o momento em que a história fica aparentemente feia, porque Noé não é um cara tão bom assim quanto a gente pensava. Se você estivesse lendo a história pela primeira vez, você fala assim, Noé é top, cara. Esse Noé é top, porque ele não fala nada, mas ele faz tudo segundo o Senhor ordena. Deus fala, faz uma arca assim, 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 assim. Ele faz uma arca assim, 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 assim. Num lugar que não tinha água. Você fala, meu Deus, desse tamanho fez. Tudo como o Senhor ordenara. Pega animais e 2 de cada espécie, tá, bota dentro da arca. Noé fez tudo segundo o Senhor ordenara. Esse cara é obediente. Esse cara é crente. Aí no final, até o justo Noé é envergonhado. Porque Noé não é perfeito. E Noé aponta para aquilo que todo ser humano sempre faz. Olha que interessante, eu coloquei no slide para você guardar isso. Assim como Adão, o mau uso do fruto resulta em nudez e maldição à sua geração. Não é curioso? A história acontece de novo. Tem a ver com um fruto, fica nu e os filhos sofrem as consequências. Igualzinho a história de Adão. É como se Deus estivesse dizendo assim, não adianta eu recomeçar, o pecado acontece de novo igual. Antes que a gente pense assim, pastor, foi o pecado de Adão, o que eu tenho a ver com isso? É que Noé é um retrato de que você faria igual, porque Noé fez igual. Fez igualzinho, igualzinho, repetiu os mesmos erros. A tragédia de Gênesis 3 se repete. Ainda assim, Deus abençoa 2 dos 3 filhos, Sem e Jafé. Mas, quando a gente vê um Noé imperfeito, a conclusão que a gente tem que tirar é que Jesus é maior do que Noé. Ele é o único representante por meio de quem o recomeço divino termina apenas em bênção e vida, e não em maldição e morte. Percebe? A história de Noé termina assim, Deus abençoou Sem e Jafé, mas também amaldiçoou Canaã, e aí Noé viveu 950 anos, você fala, uau, mas ele morreu. Toda vez que genealogias são contadas, uma das coisas que a gente aprende é que esse mundo, por mais que você viva muito, ainda é de morte. E morreu. Teve filhos e filhas? E morreu. Teve filhos e filhas? E morreu. Viveu tantos anos? E morreu. Não tem jeito. Você pode viver muito pouco. Pode falar que a medicina vai dar para a gente uma perspectiva de 120 anos de vida. E morreu. Não tem jeito. Você está num mundo maldito. Só o mundo de Jesus Cristo é que você sempre vive. Só no mundo dele. Então, a história é contada para você entender assim, que por mais que tenha algumas coisas boas, esse mundo de Noé ainda é imperfeito. E aqui eu quero caminhar para 2 lições finais. Primeiro, uma lição para o povo no deserto. Quero que você entenda por que a história foi contada desse jeito, o que Deus quer ensinar para aquele povo que está lá com Moisés, no deserto, para entrar na terra prometida. Bem, a primeira lição é o início da maldição aos cananeus. Isto é, esse povo não era temeroso de entrar na terra? Você lembra das histórias em que espias vão vigiar, e aí eles voltam dizendo assim, só tem gigante lá. Melhor não ir não. Vai dar certo esse negócio. Vamos ficar por aqui, fazer nossa tendinha, faz um churras, pega uma carninha, né? Não precisa ficar só no Maná o tempo todo, não. Mas vamos ficar por aqui. Esse negócio de entrar em Canaã não vai dar certo, não. E Deus mostra para eles que os cananeus estão amaldiçoados pelo Senhor. Eles são um povo mau, Deus vai tirá-los de lá. É parte do juízo de Deus sobre os cananeus. Então não tema, vá para a terra que eu te mostrarei. É isso que Deus está ensinando para o povo. Ao contar a história de Noé com esse detalhe de que Cã é o pai de Canaã, é para dizer, por causa da imoralidade de Cã, eu amaldiçoei a sua descendência. E eles se tornaram um povo imoral, e de fato eram mesmo. Então Deus está ensinando que o contraponto do medo que eles tinham de entrar em Canaã é saber que os descendentes de Sem seriam servidos pelos cananeus. O texto fala assim,
Versículo 26 e 27. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Está vendo? Canaã sempre é servo. Os descendentes de Cã sempre servem, estão subservientes aos descendentes de Sem e Jafé. Era o jeito de Deus dizer ao povo de Israel que eles estavam cuidados pelo Senhor. Segunda lição que eu creio que Deus está ensinando para esse povo é que eles tinham que ter os seus olhos fitos em Canaã. O que Moisés ouviu durante 40 longos anos? Murmuração, murmuração, murmuração. Uma hora não tem água, aí ele faz água sair da rocha. Aí não tem comida, aí ele faz vir pão. Aí tem muito pão, não tem carne. Aí ele empanturra eles de carne, eles têm saudade das cebolas do Egito. Meu Deus do céu. Um povo, insatisfeito. Mas essa insatisfação, sabe por que ela acontece? Porque todas as vezes que os nossos olhos estão olhando para baixo ou para perto de nós e não para frente, a gente fica ensimesmado. O povo de Israel faz a mesma coisa que você faz. Você e eu perdemos de vista o ponto final. Aí a gente fica preocupado com as coisas aqui. As contas você tem que pagar, não é? Você tem dinheiro, escola das crianças. Importante, muito importante, muito importante. E você perde de vista a eternidade. Você perde de vista as coisas que permanecem. Você se preocupa com coisas aqui. O povo de Israel era igual. Deus estava ensinando para eles, então, que olhar para os problemas do deserto e murmurar tinha que ser substituído por olhar adiante. Era importante eles serem lembrados de ter seus olhos fixos na terra que Deus lhes daria. E agora então eu trago uma aplicação para nós. À luz disso que a gente está falando. Por que eu li com vocês Pedro? 2 Pedro 3 ao longo da liturgia. É porque Pedro vai pegar essa história de Noé e vai trazer lições para a gente. E eu quero trazer 2 lições importantes que eu acho que são caras para mim e devem ser para você também. A primeira lição é que Deus mantém o habitat. Deus mantém o habitat. Isto é, num mundo de mentira e desprezo, Deus destrói o mundo sem desfazê-lo. Céus e terra são renovados. O que isso significa? Deixa eu explicar. Talvez você já tenha ouvido falar assim, pastor, como é que vai ser a eternidade? Deus vai destruir tudo e fazer novo? Então eu prefiro dizer que há razões bíblicas para a gente crer que Deus não cria um mundo do zero. Criar um novo mundo do zero significa que o primeiro ficou tão estragado que Deus não consegue consertar. Quando a Escritura fala, eis que crio novos céus e nova terra, não é novo no sentido de diferente, é novo no sentido de renovado, tá? Novos céus e nova terra implica em algo novo no sentido de renovado, restaurado, restabelecido a sua ordem inicial. Então, quando Pedro fala assim, nós esperamos novos céus e nova terra, o texto que a gente leu hoje, ele não está dizendo que a gente vai viver num lugar diferente. Nossa, pastor, como será que vai ser, né? As naves espaciais indo para os planetas. Aí você começa a imaginar um mundo que você não conhece. Deixa eu dizer para você, você vai morar no mundo que você já conhece, só que de um jeito que você nunca viu. De um jeito que você nunca viu. Ele vai restaurá-lo ao ponto dele voltar a ser encantador, digno de ser chamado de jardim. Então, a ideia, quando Deus promete isso, é que ele mantém o seu lugar de habitação. E tem uma promessa legal aqui que eu quero que você aprenda, olha só. Às vezes a gente se sente deslocado nesse mundo, não é? Você já se sentiu peixe fora d'água? Já não sentiu assim, peixe fora d'água, pastor? Jesus sabia disso. Por isso que ele diz assim, não tenham temor, não tenham medo, porque eu vou para junto do Pai para preparar-vos lugar. Quando Jesus fala isso no capítulo 14 de João, esse é o texto que eu citei aí, quando ele fala em João 14 que ele vai nos preparar lugar, ele quer dar para esses discípulos o senso de tranquilidade. Quando você diz assim, eu tenho um lugar que é meu, eu tenho um lugar ao qual eu pertenço,
Isso te dá segurança. Ainda que você esteja em viagem, tem um lugar para voltar. Tem um lugar para onde você vai que você diz assim, aqui é o meu canto. Então Jesus está dizendo para discípulos que daqui a pouco vão ver ele subir, diz assim, e agora, e nós, Senhor, que vamos ficar aqui? Diz assim, calma, vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar para vocês. Eu vou dar a vocês a certeza de que vocês têm uma habitação. Eu creio que essa é a primeira promessa que a gente tem que descansar. A segunda promessa, olha só, a implementação de justiça. No texto de Pedro que a gente leu, fala que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A ideia é que só nesse novo mundo é que nós podemos experimentar justiça. Essa é uma coisa que todos nós ansiamos, tá? Todos nós ansiamos, nós temos a esperança de produzir isso. Inclusive eu coloquei assim no slide, ponto final para a gente encerrar. A esperança não deve estar nesse mundo. Sabe por que eu coloquei isso? Porque eu e você, não poucas vezes, tememos o que vai acontecer se determinado governante entra no poder. A gente teme o que vai acontecer com as nossas famílias, com as nossas liberdades, com o nosso país, com a nossa economia. A gente teme. Mas eu preciso lembrar você que em governante A, B ou C, esse ainda não é um mundo no qual impera a justiça. O mundo no qual impera a justiça ainda virá. Ainda virá. Injustiças e imperfeições neste mundo nutrem o senso de peregrinação que só se desfará no porvir. Eu queria que você não ficasse atemorizado de viver num Brasil em que as coisas não andam do jeito que a gente gostaria. Não se atemorize. Como disse o teu Salvador, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha só, ele está garantindo para você que você tem lugar. Um lugar no qual habita justiça. Então, quando a gente começar a conversar sobre Brasil, começar a conversar sobre as coisas da nossa sociedade, aquiete o seu coração. Peça a Deus para te dar olhos em Canaã. Isto é, não é largar a mão daqui, mas é dizer, aqui não vai habitar a justiça. Aqui justiça chega, mas logo vai embora. Aqui entra quando você fala, está ficando melhor, estraga tudo. Independente de quando for, de quem estiver à frente. Esse não é um mundo no qual a gente enxerga as coisas no seu devido lugar. Então eu queria convidar você a crer nisso.